Olá pessoal, então estamos de volta na nossa série da Next.js, primeiros passos. Até então finalizamos toda a parte de edição, exclusão, pesquisa de contatos, nessa nossa última parte que nós fizemos. E dessa vez nós vamos estar adicionando aí como fazer a autenticação. Vou trazer, por enquanto, de uma forma com usuários sem afixos, mas que a gente já consegue entender quais são os elementos necessários ali que nós vamos ter que alterar e adicionar para nós termos toda a parte de autenticação e garantir que somente um usuário autenticado consiga acessar os recursos da nossa aplicação. Mas antes de tudo, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, também ative todas as notificações e deixe aquele likezinho ali nos nossos vídeos aí, se estiver te ajudando e você estiver gostando do conteúdo. Então vou começar abrindo aqui o projeto que eu deixei salvo aqui na minha área de trabalho. Vou abrir aqui com o Visual Studio Code e dar continuidade aí nas alterações necessárias que a gente precisa fazer para adicionar a nossa autenticação. Antes eu vou começar executando a aplicação npm run dev. Assim que ele mostrar a porta que a gente já consegue acessar no navegador, localhost 3000. A gente já consegue ver que a gente tem aqui, né, no navegador, a gente já consegue ver que a gente consegue acessar, né, as páginas da nossa aplicação. E vamos começar a entender o que a gente vai fazer para adicionar a autenticação. Nós vamos ter dois pontos que nós precisamos cuidar, né, que é a navegação para a página de contatos, onde a gente quer que somente usuários autorizados consigam criar, editar, excluir os nossos contatos. Só que a gente tem um ponto importante, que é onde a gente vai trabalhar inicialmente a autenticação, que é a nossa parte de API. Né? Então a gente tem lá dentro do Next.js a API que fornece as informações. Né? Ela tem dentro do nosso arquivo de API, nós temos o index, que é onde tem o get, contatos, né? Que vai retornar os contatos, e o post, que é para criar contatos. Então nós temos que ter aqui o cuidado para poder fazer a autenticação, que a gente consiga garantir que usuários autenticados, somente usuários autenticados, consigam executar as ações que nós queremos proteger, né? Mesmo assim, mesma coisa que com relação ao get por ID ou o put, né, que é a atualização, e o delete. Então nós vamos trabalhar em cima dessa ideia para ir fazendo com que as partes sejam acessadas somente por usuários autenticados. Então existem esses dois pontos, né, que é a nossa parte de API, né, vai ser esses caminhos, e a parte das nossas páginas, né, que vai ser os caminhos onde a gente consegue clicar e não vai ter o API no caminho do navegador. Vamos voltar então aqui no Visual Studio Code. Primeiro ponto é entender que tipo, nós vamos ter um middleware, tá? Nós vamos adicionar um código que a gente chama de middleware, que vai fazer toda essa tratativa de receber todas as requisições e todo aquilo que tiver que ser protegido por autenticação vai ter que passar por esse middleware. Esse middleware vai verificar alguns componentes relacionados à autenticação para garantir que, ok, usuário, agora tu pode seguir e a partir de agora tu está autenticado e vai conseguir fazer as operações do sistema. Tá? A criação do middleware é até simples. Tá? Ele não passa de uma função onde ele vai ter uma assinatura específica para lidar com a requisição e a resposta daquela requisição. Tá? Então vou começar escrevendo esse middleware. Vou adicionar dentro aqui da minha pastinha, né? Criei aqui anteriormente uma pasta src, até já tem uma pasta componentes aqui, então vou criar na pasta src um novo arquivo chamado alf middleware.js. Tá? Como eu falei, ele passa simplesmente de uma função, então export function alf middleware. Então essa é a assinatura padrãozinha que eu vou ter para esse middleware. Deixa eu desativar aqui esse cara por enquanto. Então essa é a assinatura do meu middleware.
Aqui dentro nós vamos estar adicionando então o código referente a essa execução que nós queremos fazer, onde nós vamos estar verificando se o usuário está autenticado. Então, só para nós entendermos assim como funciona esse middle, vamos fazer ele de uma forma mais simples nesse momento, onde ele simplesmente só vai devolver e retornar o handler, tá? Com a resposta. Antes você tem que adicionar aqui o return, hack, has, né? Que é o meu hack de requisição e o meu has de resposta. Né? E aqui a gente tem o return handler hack has. Tá? É a assinaturazinha padrão para a gente poder fazer com que o nosso middle funcione. Aqui eu vou colocar só no console log, meu middleware. E como é que eu já posso utilizar, né, esse middleware? Posso pegar já esse middleware e lá nos nossos endpoints fazer a chamada desse middleware dentro aqui de onde eu quero que seja protegido com a autenticação. Por hora eu vou fazer em tudo, não vou estar separando os conceitos do que vai ter ou não vai ter ainda a autenticação. Tá? Então, aqui já nessa primeira linha eu coloco um return, vou colocar aqui o meu middleware que eu quero fazer a chamada, então já vou importar ele. E ele vai receber o que, né? Vai receber o async hack has e vou colocar todo esse código que eu já tinha anteriormente feito, né? Todo o meu if do get para tornar todos os contatos, o post para criar até esse 405 aqui, caso seja um método não permitido dentro dessa chamada do middle, tá? E aqui eu vou fechar as chaves do método middleware e vou passar aqui a minha hack e has para o middleware. Tá? O middleware tem que receber esse cara. Alt Shift F para indentar o código. E dessa forma eu já garanto que todo esse código, tá? Todas essas chamadas do meu get, do meu post, vão estar passando pelo middleware de autenticação. Tá? Então se eu voltar aqui na aplicação e der um F5 nessa rota aqui do API contatos, que é a que nós adicionamos o nosso middleware, nós vamos ver aqui no console da aplicação era para ter impresso. Não, estou no lugar errado, terminal. Ó, meu middleware. Tá? Então, por termos feito isso, toda vez que eu der um refresh nesse caminho, ele vai dizer que é o meu middleware. Então agora eu tenho certeza que tipo esse método, né, essa rota do API /contatos está passando pelo meu middleware. Tá? Antes de continuar o middleware, nós precisamos fazer a parte de autenticação. Tá? Então nós vamos criar um novo endpoint, tá, para fazer a parte de autenticação. Então vou clicar aqui na pasta API e vou criar o arquivo login.js. Tá? Importante que esse arquivo login.js ele não pode ficar dentro da pasta contatos, ele tem que ficar dentro somente da pasta API. Tá? O que eu preciso também para fazer esse cara? Antes de continuar, eu preciso instalar um pacote, então eu vou encerrar a execução apertando Ctrl C no terminal e eu vou instalar o pacote usando o comando npm install JSON Web Token. Esse pacote, eu escrevi errado, esse pacote vai auxiliar na geração dos web token que a gente usa para fazer a segurança entre a aplicação front-end e a aplicação back-end. Então, JSON Web Token. Vamos esperar ele fazer a instalação e a gente consegue prosseguir. Tá? Mas enquanto ele está ali, vamos escrever o nosso código. O que é esse cara? Então ele vai ser aqui um function handler, né? Assim como nós temos lá a nossa API de contatos, esse cara também vai ser um function handler, porque ele vai fazer a requisição, ele vai aceitar a requisição de login do usuário. Né? Qual é o método que nós vamos interceptar? É o método post.
como eu falei, né, como a gente já fez lá no nosso API de contatos, na criação, a gente sabe que no nosso método post, nem de criação, né, lá dentro daquele lá com ID, a gente recebe um body. Tá? Então esse body aqui que vai conter informação que está sendo enviada para a nossa API. Então, nós vamos também pegar aqui, a partir do body, o username e o password. Da onde? O hack.body. Próximo passo, aqui eu vou deixar fixo por enquanto, depois a gente melhora esse código para tirar esse usuário fixo aqui, tá? Então, mas por hora eu vou fazer, se o usuário for admin e a senha também for admin, nós vamos gerar o token assinado deste usuário e login, tá? JWT, tem que importar esse pacote, port JWT from JSON Web Token, e nós vamos fazer a assinatura desse username. Tá? Precisamos de uma chave secreta. Tá? Essa chave secreta ela é importante ser armazenada na plataforma de hospedagem que nós estivermos usando, não deixar ela fixa em código. Tá? Mas aqui por enquanto a gente vai usar uma fixa para testarmos nosso código. O tempo de expiração, vou deixar definido aqui por 24 horas, então os tokens gerados por JWT são sempre recomendados ter um prazo de expiração. Tá? Vamos declarar aqui a nossa chave secreta como uma const chave secreta igual a, se nós tivermos esse valor definido em variável de ambiente, nós vamos usar o valor definido em variável de ambiente. Se não, vou colocar qualquer valor aqui por enquanto, que vai ser usado só em tempo de desenvolvimento. Então tem aqui já o token gerado e temos que retornar esse token. Então, nossa propriedade res.status200 e vamos retornar o JSON com este token. Tá? Esse é o processo de autenticação com sucesso. Caso tenha digitado usuário inválido, res.status 401.end. Nesse cenário aqui ele digitou o usuário ser errado, então nós vamos retornar o 401, que é o status code padrão para os status de insucesso de login. E aqui um else, né, do status 405, que vai ser um método não permitido. Tá? Com isso, a gente já tem o método de login. Tá? Vamos usar o Postman para testar esse método. Então aqui eu já executei a aplicação usando o npm run dev, e no Postman eu vou estar montando a requisição para conseguir fazer a geração do token. Então eu já tinha deixado aqui preparado a requisição para o método de login, onde eu preenchi o método como post, o usuário como admin e o password como admin. Então nesse momento aqui eu já consigo gerar o token, né, sempre de forma, digamos assim, aleatória, mas ele sempre vai gerar um token diferente, porque cada momento que gera o token ele está atualizando as credenciais desse usuário. Tá? O que acontece se passar a senha errada? Né? Então, como a gente fez o if lá, onde o usuário tem que ser admin e a senha admin, se passar a senha errada, vai retornar 401. Então, nesse momento, a gente está com esse usuário fixo. Então, essa é a forma que a gente tem para lidar com isso. Tá? Próximo passo é nós terminarmos o nosso middleware que está sendo usado para fazer toda essa parte de validação da nossa rota, onde nós queremos proteger. Né? Então, aqui neste caso, nós estamos protegendo tanto o método get quanto o método post usando esse auth middleware. Então, a gente já sabe que ele está acessando o auth middleware. Se nós fizermos uma requisição ao nosso endpoint de contatos, vamos colocar aqui http API contatos
Ele retorna os contatos e diz aqui, ó, passou para o meu middleware. Então, só que ele não está ainda validando o token, né? Então, se eu colocar aqui no auth, ele vai tirar ali o nosso token, então ele não está mais passando o token, então, mas ele não está validando ainda se esse token está sendo passado ou não, está só passando pelo middleware. Então, nesse momento, nós vamos finalizar o middleware, para que o middleware valide se o token passado está correto. Então, vamos apagar este console log e vamos começar a trabalhar em cima de fazer essa parte do validação do token. Eu vou começar importando o JWT from JSON Web Token. Vou precisar também da nossa chave secreta, né? Por causa que ela é a mesma chave que ela é usada para gerar o token, ela vai ser usada para decodificar o token e nós conseguimos fazer a verificação de se o token passado é o token correto. Né? Então, por isso que é importante não compartilhar essa chave de forma pública. Né? Por isso que a gente usa ela através de variáveis de ambiente do cloud provider que nós estivermos publicando a aplicação. Tempo de desenvolvimento, beleza, está aqui qualquer código. Tá? Então vamos continuar aqui. Primeira coisa, nós precisamos pegar o token. Esse token vai vir da onde? Né? Esse token normalmente é passado através dos headers, né? Authorization, onde nós vamos fazer um replace e vamos tirar o texto better. Tá? Esse é um padrãozinho usado para passar tokens para as APIs. Tá? Vou deixar ele em branco. If, se não tiver token, a gente já vai retornar um 401. Então, ou seja, é obrigado a ter token. Então, com esse código aqui, a gente já diz que tu não está me passando token. Cadê o token? Eu quero esse token que eu vou precisar dele para validar se tu é um usuário autenticado. Tá? Então, com esse código, se nós já tentarmos fazer a requisição, já mudou o status code. Por quê? Porque eu não estou passando token. Mas e aí, como é que eu passo esse token? Tá? No momento que eu faço login, ele gera esse token. Né? E para passar esse token para a chamada do endpoint, eu posso passar aqui na aba headers, eu posso adicionar aqui o authorization, bearer e o token. Deixa eu ver se eu coloquei um enter sem querer aqui. Não. Então, nesse momento eu estou passando o token e no momento que eu informei o token, ele passou a dar 200 novamente. Se eu tirar o token, ele passa a dar 401. Só que, da forma como nós fizemos, se eu passar aqui qualquer coisa, ele vai dar sucesso, porque a gente não está validando ainda se esse token é o token que foi assinado pelo nosso back-end. Então, nós vamos para o nosso back-end no momento da autenticação. Então, nós vamos adicionar esse código para fazer esse processo de validação. Então, primeira coisa, eu vou fazer aqui uma captura de try-catch. Né? Esse código ele é suscetível a erros de tratativas de verificação de token, então é importante fazer isso. Porque se caso de algum erro na verificação do token, nós também vamos retornar um 401. Né? E aqui nós vamos fazer então toda a parte de verificação. Então, const username, eu sei que esse cara ele está sendo adicionado ao nosso token e vamos simplesmente usar o método verify do nosso pacote JWT, onde nós passamos o token e a chave secreta. Hack username, vamos adicionar esse valor na nossa requisição, username. Com isso, né, se der certo a decodificação do token, ele teria que dar 200, mas como nós estamos passando qualquer coisa, esse valor é um valor inválido para o nosso token que nós esperamos no back-end, ele passa a dar um erro 401. Tá. Então eu vou pegar o token que está certinho que nós geramos pelo método login e vamos adicionar aqui na nossa requisição novamente esse token.
Agora eu passo o token certo, ele valida e retorna 200. Se eu não passo o token, retorna 401, um usuário não autorizado. Tá? Então, com isso a gente já consegue proteger o nosso, digamos assim, nosso back-end para exigir autenticação e autorização. Né? Então, nós temos aqui dois endpoints de contatos. Né? Nesse momento, nós estamos adicionando tanto no método get quanto no método post. Nós temos que fazer o mesmo no nosso get por ID. E aqui também vai ser onde nós temos o nosso put, que é o método de atualização, e o nosso delete, que é o método de exclusão. Falta mais um pedacinho aqui, que é a parte da passagem de fechar o chamado do middle e passar os parâmetros para o middle. Tá. Com isso a gente consegue garantir que todo o nosso back-end está protegido por autenticação. Então, somente os usuários que conhecerem as credenciais conseguirão ter acesso ao nosso back-end. A partir desse momento, se eu tentar navegar aqui para a página de contatos, né, fazer qualquer coisa, deixa eu voltar aqui. Se eu tentar, vou abrir também aqui já a ferramenta de desenvolvedor, apertei F12. Aqui na parte, nós vamos inspecionar algumas coisas aqui. Então, se eu der um F5, né, se eu forçar aqui o carregamento da página, a gente vai ver que não vai listar os contatos. E essa chamada nossa API contatos, né, ficou marcada com vermelho. Por quê? Por causa que ela deu um erro. Que erro que deu? Né? Que ele tem o status code 401 não autorizado. Então, por mais que a gente esteja conseguindo navegar nas páginas, né, se eu tentar criar um contato, ele tem que dar erro por causa que o método está lá protegido com autenticação. Ó, erro ao criar contato. Então, que erro que deu? Não autorizado, unauthorized. Então, beleza. Por mais que a gente esteja conseguindo acessar as páginas, né, exceto a página sobre, que não tem autenticação nenhuma, qualquer tentativa de buscar um bairro vai dar não autorizado. Então, agora a gente vai fazer vamos criar a página de login para a gente poder gerar o token, armazenar esse token e passar o token através das chamadas dos nossos endpoints. Tá? Então, de volta aqui no Visual Studio Code, lá onde nós temos as páginas da aplicação, né, na pastinha app. Já tem a pastinha login aqui. Então, dentro dessa pasta login, eu vou criar o arquivo page.js e vamos começar a criar a nossa lógica de fazer a autenticação na aplicação. O que é, né? Tipo, o que é a página? A página é aquele nosso componentezinho que exporta uma função. Então, nós temos aqui o export default function login. Tá? E esse cara aqui vai retornar aquele componentezinho, né? Nosso return div, vou colocar já aqui o H1, eu vou chamar aqui de login dentro desse H1. Então com isso a gente já consegue acessar aqui o nosso login. Aí já a nossa página de login. E vamos terminar aqui o nosso login. Vamos adicionar um arquivo de CSS para a gente fazer algumas estilizações. Só vou copiar e colar mesmo, mas a ideia aqui é manter o padrãozinho como a gente está fazendo com a nossa página de contato. A gente faz aqui algumas estratégias de flexbox para orientar os componentes e algumas utilizações do tamanho aí dos inputs. Vamos lá. Então, esse cara aqui nós vamos importar, esse arquivo do estilo. Então, import styles from login CSS. Esse primeiro div vai ser o nosso div class name, onde nós vamos ter o styles.container, né? Ele que vai dar aquela centralizada nos componentes e fazer todo o trabalho ali de posicionamento dos elementos. Beleza, próximo passo, vamos adicionar aqui então o resto dos campos. Nós fazemos o login, começar abrindo um div,
vai ser o nosso class styles ponto principal. Aqui dentro deste div nós vamos precisar do nosso form. E vamos trabalhar aqui com os componentes que vão montar o nosso login. O primeiro deles vai ser o nosso label, username e o nosso input. Tá? O usuário vai digitar lá usuário e senha. E vamos precisar de um outro, né? Vamos duplicar este elemento, que vai ser o nosso password. Isso a gente já adiciona dois elementos visuais, mas ainda sem funcionalidades. E precisamos também do nosso button. Então, button type, ele vai ter que ser um submit, que é o botão para fazer a submissão do formulário. Vamos chamar desse botão aqui mesmo, login. Tá. Próximo passo é nós definirmos os estados, né, o state desses dois caras, né, do nosso username e do nosso password. Então vamos começar importando o nosso useState com React mesmo. E já que logo abaixo da declaração do nosso componente, da nossa function, nós vamos declarar duas constantes que vão representar o estado do nosso username, useState. Aqui eu usei um Ctrl+C na linha e um Ctrl+V, então ele duplicou a linha para mim. Password. Escrevi errado. Password. A gente declarou aí esses dois elementos, né, essas duas constantes que vão servir para gerenciar o estado dos nossos elementos da tela, tá? Dois inputs. Então, esse input do username nós vamos definir o type dele como text. O ID dele vai ser username. O value dele, quando tivermos um value, vai ser a nossa constante username, que declaramos anteriormente. E o onChange vai setar o estado do username. .target.value. Então, eu vou copiar esse input, que esse input do password vai ser basicamente a mesma coisa, só que em vez de username vai ser password. Password set password. Isso não muda nada, ele está reclamando que eu não posso usar o useState em componentes server side rendered. Então nós temos que adicionar o useClient no início do arquivo para o Next.js saber que esse é um componente do lado cliente. Com isso ele continua mostrando aqui nossos componentes, né? A gente consegue digitar neles, conseguimos isso antes. Esse cara aqui está mostrando o valor digitado. Nós temos uma propriedade, né, type do nosso input que a gente pode mudar para ser password. Tá? E nesse momento a gente consegue digitar, mas a gente não consegue ver o valor digitado. Próximo passo é nós fazermos a submissão desse formulário. Então, aqui no form nós temos um evento chamado onSubmit e aqui que nós vamos fazer o nosso handle submit. Vamos declarar essa função logo abaixo aqui das declarações das nossas constantes. Então, vai ser uma outra constante, mas vai ser uma constante do tipo função. Eu sei que ela vai ser assíncrona, por causa que ela vai fazer uma submissão ao nosso endpoint de login. Então eu preciso deste trecho de código aqui dessa forma. Primeira coisa, e.prevent default, que é para não fazer o submit padrão do HTML, que nós vamos interceptar e adicionar a nossa lógica para este cara. A gente tem outras coisas que a gente precisa,
que é este trecho aqui, né? A gente tem que definir também o nosso base URL, onde nós vamos estar definindo ou para o Next Public API URL ou para o nosso localhost, dependendo de onde a gente está acessando a aplicação. Então isso vai aqui acima de tudo, logo abaixo dos imports. Beleza, agora a gente vai montar a requisição para fazer a geração do token. Então eu sei que eu vou fazer um await, basicamente parecido com este mesmo fetch que foi feito aqui. Só que em vez de ser para o bairros, vai ser para o login. Não passamos parâmetros para esse método, ele vai ser passado através do body. Então, o método que nós vamos usar aqui, vamos passar algumas configurações. O método deste endpoint é um post. Vamos passar headers, e no headers nós vamos dizer qual é o content type, que nesse caso é application JSON, e vamos passar quem é o body. O body é da mesma forma como nós estávamos fazendo ali no Postman, né? Nós vamos passar lá os campos que eu sei que a requisição está esperando. Então vou usar aqui o JSON Stringify para transformar o objeto JSON numa string para que nosso backend possa receber essas informações. Então eu passo aqui o username e password. Com isso eu já montei a minha requisição, então já tenho meu objeto de response, já consigo trabalhar em cima da resposta do nosso backend. Então se a resposta for 200, ou seja, o usuário e senha estão corretos, eu vou armazenar esse retorno. Então vou pegar aqui a resposta em formato JSON, vou extrair o token desse data. Então const token igual a data.token e vamos armazenar essa informação no nosso local storage. No caso do nosso não, no local storage do usuário que está acessando a aplicação. E se tudo der certo, router, tem que declarar esse router ainda, .push, voltamos para a página inicial. E se der errado as credenciais, nós vamos colocar aqui um set erro. Tem que declarar também esse set erro. Set erro, credenciais inválidas. Tá? Vamos declarar aqui o que falta. A primeira coisa que a gente precisa declarar é importar o nosso router. Então import use router. Nesse caso é from next navigation. Aqui nós vamos declarar o router. Use router. Use router. Vamos também declarar o nosso erro. Ali dentro a gente está setando o erro caso tenha dado algum erro no processo de autenticação. Use state. O padrão inicializa como vazio. Como é que eu vou mostrar esse erro também, né? Então, vamos só imprimir ele no HTML. Não vou adicionar nenhuma formatação para ele no momento. A gente consegue aqui embaixo do botão, né, usar um operador onde a gente vai mostrar esse cara. Então, se tiver erro, eu mostro o erro. É isso que o código está fazendo. Então aqui ele faz se tiver erro, então mostra o elemento do erro ali que nós definimos. Ok. Colocando aqui qualquer coisa, login, credenciais inválidos, porque eu coloquei usuário e senha errado. Então, vou colocar admin. Antes de fazer o login, eu vou abrir aqui o painel do desenvolvedor. Na aba Application, nós temos aqui o Local Storage. Se nós expandirmos, nós vamos ver que nós temos nada ainda salvo aqui no nosso Local Storage.
No momento que eu terminar o login, vejamos aqui que ele já gerou o token e salvou, não importa, o Google Chrome, e salvou no local storage. Então a gente já consegue aproveitar esse valor para passar nos endpoints que estão protegidos com autenticação. Então, o próximo passo, né, por mais que a gente fez o login, se eu não adicionar na chamada dos endpoints o token, eu vou continuar não conseguindo acessar. Então eu tenho que ir em cada chamada das nossas páginas que chamam algum endpoint, passar esse token. Então eu vou acessar, pegar por exemplo aqui na nossa pasta Pages, né, nossa página Page que faz a listagem de contatos, e vou adicionar o token na requisição. Mas como é que eu passo isso? Simplesmente pegando o token do local storage get item, passando o token, né, que é o nome do nosso item salvo lá no local storage. E aqui nesta chamada nós vamos adicionar o headers authorization, dois pontos, token. Então, é assim que a gente passa o token para nossa chamada dos endpoints que precisam do token, né? Alt Shift F para indentar o código e vejamos aqui que ele já começou a listar os nossos contatos. Então, se eu apertar, pode ser a requisição, mas a gente tem mais alguns pontos que precisamos adicionar essa mesma capacidade, né? Vejamos que no editar ele continua ainda dando 401, porque lá a gente não está passando ainda o nosso token. Então eu vou copiar esse token, vou lá no nosso editar e na parte de listagem do contato, que é o primeiro momento que a gente precisa do token, eu vou adicionar o token na requisição. Ele é código que faz o header e vamos adicionar aqui dentro do nosso cara. Alt Shift F para indentar, salvei e automaticamente ele passa a listar. Mas ainda precisamos adicionar mais o token no ato de fazer o submit do formulário, porque aqui a gente tem mais uma requisição que vai fazer a atualização do contato. Aqui já tenho headers, ali é simplesmente adicionar o authorization para passar o token na requisição. Eu alterar aqui a cidade, por exemplo, ele alterou a cidade, não deu erro. Temos mais ainda na nossa página de excluir. Aqui também precisamos adicionar o token. Nós temos o buscar contato, que é basicamente o mesmo lá do editar. E temos que passar o header com o token informado. Então, vou colocar aqui o header lá do editar, quando a gente busca contato, e vou colocar aqui também na chamada do listar contato por ID do excluir. Então, se eu for na página de excluir, ele já carregou os dados, porém esse excluir aqui, ele ainda vai dar um 200, ele vai dar um 401, por causa que ele ainda não está passando autorização lá para esse método. Então, dentro da página de excluir, temos mais um handle delete, temos que passar, quando ele faz esse método aqui, o token também. Neste caso, eu já tenho o header, não tenho header. Adicionar o headers. Tem o método delete, headers, authorization, passando o token. Se eu clicar no excluir, sim, desejo excluir, tá aí. Contato excluído. E por último, nós temos também adicionar o token na hora de criar o contato. Se não adicionar lá também, ele também não vai conseguir criar o contato. Vamos pegar aqui nossa página de contato.
Temos aqui o handle submit. Então aqui, aqui onde nós estamos fazendo a requisição de criação, vou adicionar a capacidade de passar o token e vamos passar no header esse token também. Vou pegar só aqui o authorization. Então já tenho headers. Vamos colocar o authorization better token. Se eu clicar em criar, neste momento ele criou o nosso token. Acredito que por hora podemos terminar por aqui. Fica aí faltando mais algumas questões, que é poder fazer o login de forma com usuários salvos no banco de dados. Então, no próximo vídeo a gente vai estar adicionando essa funcionalidade, onde a gente, em vez de estar usando usuário fixo na nossa aplicação, nós vamos estar fazendo a autenticação através de usuários salvos no banco. Então, nós vamos alterar este endpoint. Então, em vez de usar aqui username and password fixo, nós vamos estar criando um endpoint aí para criar usuários, tá? Mas para exemplo prático, a gente já conseguiu aí gerar a autenticação dos nossos endpoints e também consegue aí já acessar a nossa API e nossas páginas somente se estiver autenticado na aplicação. Tá? Então, muito obrigado e até a próxima.